Olá, tudo bom? Deixa eu fazer umas perguntas para você. Qual será o poder das palavras sobre a realidade para quem escreve ficção, né? O que é que um escritor de ficção pode fazer com as palavras, né, em relação à realidade que o envolve? Enfim, outra pergunta: como será que se sente um ficcionista ou uma ficcionista quando uma nova ideia chega à nossa cabeça? Né? Qual a sensação que isso dá para quem escreve ficção? Né? Essas são algumas perguntas que vão nortear nossa conversa hoje, nesse que é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para ampliar a nossa discussão, a nossa conversa a partir dos textos que eu escrevo no meu blog. Se você ainda não conhece o blog, o link está lá na link da bio do Instagram, né? E lá, semanalmente, toda segunda, eu posto um texto novo sobre diversos temas, né? Incluindo literatura, escrita de ficção, sociedade, comportamento, enfim, muitos temas, desde que o tema me inquiete de alguma forma, né? E esses vídeos que eu estou fazendo, esse sendo o primeiro, têm o objetivo justamente de ampliar a conversa que eu começo lá nesses textos, né? Eu já venho escrevendo já há alguns meses, semanalmente, mas eu decidi ampliar essa conversa com quem lê, com quem acompanha e com quem ainda não leu nenhum texto e que possa conhecer, né? Enfim, então essas são algumas perguntas sobre as quais a gente vai pensar hoje. Mas antes disso, de a gente partir para a conversa, né, eu queria me apresentar, né, muitos talvez já me conheçam. Meu nome é Paulo Henrique Passos, sou escritor e professor, né? Vai fazer uns 3 anos que eu já não estou em sala de aula, né, mas por mais de 7 eu dei aula no ensino médio na escola pública no estado do Ceará. E, enfim, e sou escritor, né? Publiquei dois livros de contos, perdão. Um em 2015, chamado Sindicato dos Deuses, pela editora Substância, de Fortaleza, e que eu não tenho mais exemplares nenhum, já faz muito tempo. E o segundo foi esse, Reality, né? Também de contos, publicado esse ano, né? Recentemente publicado por financiamento coletivo, de forma independente. Então, é um livro que tem 14 contos e são histórias absurdas, insólitas, fantásticas, né? Que retratam a vida vigiada pelas câmeras. Então, quem quiser conferir também, o link está lá na bio. Pode ser adquirido de forma impressa, como é esse caso aqui, né? A gente tem aqui os 14 contos. Ou pode ser adquirido por e-book também. Então, se quiser me pedir por via direct ou acessando o link lá na bio, tanto faz, ou também pelo e-book, tá? São 14 contos com histórias incríveis de pessoas que são, sei lá, vigiadas 24 horas por dia, de um bebê que some na foto, enfim, de um cara que é assassinado por uma notícia falsa, entre outros, né? São histórias bem interessantes, tá? E é isso. Bom, esse tema que a gente vai discutir hoje, né? Essas perguntas que eu falei, porque eu botei lá no Instagram uma enquete, né? E as pessoas escolheram falar sobre esse tema, né? A partir desses dois textos que estão lá no blog. Um que se chama A Ideia que Nos Assalta e o outro que se chama Cortar o Mundo com Palavras, né? No primeiro texto que eu escrevi já faz algumas semanas, eu vou falar justamente sobre esse momento em que uma ideia nova chega na cabeça de quem escreve ficção. Mas não qualquer ideia, né? Porque às vezes é o caso de muitas e muitas ideias chegarem por dia. E às vezes ideias se perdem, né?
às vezes ideias que vão e voltam, enfim. Eu mesmo, como eu disse lá no texto, tenho muitas ideias e eu anoto todas, absolutamente todas no celular. Desde as que eu acho que não tem importância alguma, mas foi uma ideia, eu anoto. Então, eu tenho um bloco de notas no celular, né? E eu anoto tudo. Então, pode ser que eu use, pode ser que não, mas eu anoto. Mas não são exatamente essas ideias, porque são muitas que vêm, né? Às vezes você passa um tempo sem ter ideias, mas às vezes vem muitas, às vezes não vem, mas não são essas ideias que vão e voltam, assim. Quer dizer, que, que não vem com tanta força. Lá no texto eu falo justamente sobre aquelas ideias que vêm para ficar, assim. Como eu disse lá, aquelas ideias que se apresentam já dizendo assim, olha, eu sou um livro, né? Você Então, assim, elas já chegam com uma força, a gente percebe, a gente que escreve nota a diferença de uma ideia que chega com força e uma ideia que pode ser descartada, que a gente tem quase certeza que vai descartar, né? Então, justamente, eu não sei se você que está me assistindo escreve, né? Se você escreve, você com certeza sente alguma coisa quando aquela ideia, a ideia que assalta, né? Porque nem toda ideia assalta a gente assim, nos surpreende. Mas quando é uma ideia que assalta a gente fica assim, poxa vida, isso aqui vai, né? Dá em alguma coisa. A gente fica pensando. E a gente fica feliz. Eu acho que a primeira sensação, pelo menos para mim, a partir da minha experiência, é uma alegria assim de saber que, poxa, a gente fica cheio de pernas, né? Como se diz. Então, a gente fica muito feliz por ter tido uma ideia que pode ser aproveitada em um livro. Então, essa sensação de, poxa, encontrei algo pelo qual eu possa, assim, me sustentar por algum tempo, né? Porque quem escreve sabe, um livro demanda tempo, muito tempo. Lógico, dependendo do livro, mas geralmente demanda tempo. Então, quando você tem uma ideia que vai dar num livro, você fica com ela assim por um bom tempo, meses, anos, né? Às vezes. Então, o próprio reality, né? Que eu escrevi, eu passei aí 2 anos mais ou menos com essa ideia do livro em volta da minha cabeça, né? Pensando, eu não pensava em outra coisa a não ser na temática geral dos contos e nos contos em si. Então, enquanto eu estava escrevendo o livro, tudo girava em volta do livro, né? Eu tinha até ideias que não entraram no livro, né? Muitas ideias que não entraram, que não viraram contos, mas acabava que tudo era um funil. Eu construí um funil para que tudo pudesse ser aproveitado para o livro. Então, inclusive, eu queria que você, se pudesse, me contasse aí nos comentários o que é que você sente, como é o teu processo de quando chega uma ideia nova, né? Como é esse arrebatamento. Porque a gente é arrebatado, né? Eu, pelo menos, sou arrebatado. Então, eu no momento terminei o reality, né? Já faz algo. Terminei o reality já faz um tempo. E desde então eu passei um tempo sem uma ideia dessas ideias que dão em livro, né? Passei um tempo sem ter uma ideia assim, mas como eu estou fazendo a oficina de criação literária com o Assis Brasil, aqui da PUC, do Rio Grande do Sul, a gente acaba tendo que pensar na ideia de romance, né, por exemplo. Então, eu tenho pensado muito, eu que nunca pensei em escrever romance, tenho pensado muito nessa estrutura de romance, né? E uma ideia tem prevalecido, né? Que é uma ideia que talvez daqui a alguns anos se torne um romance.
É uma ideia sobre a qual não posso falar muito, até porque está muito inconsistente, assim, está muito inicial, né? E, enfim, mas posso dizer que é uma ideia que tem me tomado bastante tempo e, claro, é uma ideia estranha, né? Porque tudo que é estranho me atrai, então. Mas é uma ideia, assim como os contos de reality são estranhos, essa ideia também é. É de uma história não é aquela história realista, né? Eu sempre vou pro lado do absurdo, do insólito. Então, e outra ideia também, agora uma ideia assim que não veio da oficina, não foi por causa da oficina, foi realmente assim, eu tava ok aqui fazendo minhas coisas quando essa ideia veio. E, diferente de muitas outras que eu tenho, eu pensei, essa dá um livro. Então eu anotei, fiz as anotações assim, de forma detalhada no que poderia ser aquela ideia. E desde então eu já sinto aquela convergência, sabe, das coisas agindo em torno dessa ideia. Então eu já, depois da primeira anotação, já fiz muitas outras. Aquelas anotações bem esparsas mesmo, né? Então é outra ideia que tem me rondado, assim, sobre esse livro de. Não sei se seriam de microcontos, algo assim, sabe? É estilo das parábolas de Kafka ou do Borges. Algo nesse estilo que eu gosto muito. Inclusive tem um conto no reality que é mais ou menos nesse estilo, chamado Dono, né? Que é menos de uma página. Então são histórias assim. Então eu tenho no momento essas duas ideias que chegaram para ficar, né? A outra pergunta que eu tinha feito é qual o poder das palavras sobre a realidade, né? No caso de um ficcionista, o que é que com as palavras ele pode fazer sobre a realidade à nossa volta? E essa pergunta eu faço a partir do texto, né, que está lá no blog chamado Cortar o Mundo com Palavras, porque no meu caso eu, como eu já disse aqui, eu gosto de escrever histórias que brinquem com a realidade, né? Não é à toa o nome do livro, Reality, né? Essa palavra é uma palavra-chave para mim, realidade, e aí reality como é um termo muito atual, né? Reality show, enfim, essa ideia de realidade em si me, me chama muita atenção. Então, por isso a pergunta, né? Porque sempre que eu penso numa história, é uma história que de alguma forma vai interferir na realidade, vai mexer com os limites e formas que a gente já conhece, que já são estabelecidos, que a gente conhece e a gente consegue captar pelos cinco sentidos. Então, sempre que eu vou, quase sempre, é muito raro eu escrever uma história assim, totalmente realista. Então, eu vou sempre interferir na realidade, alguma coisa estranha sempre vai acontecer, né? Então, eu faço isso, né? Para mim, as palavras têm esse poder de pegar a realidade e torcer, assim, torcer a realidade, né? Fazer um furo para ver dentro o que é que tem dentro, o que tem dentro do outro lado, né? Então, para mim, as palavras quando eu escrevo ficção me dão esse poder, não poder no sentido negativo, né? Mas um poder, essa capacidade de, de fazer da realidade algo flexível, quebrar com a rigidez da realidade, né? E tornar ela maleável, movediça, né? Então, todos os contos de realities têm esse tom, tem essa pegada, né? E inclusive essas duas outras ideias que eu falei anteriormente também vão no mesmo sentido. Eu acho que eu não sei pensar de outra forma, eu não sei criar de outra forma, né? É o meu jeito de ver o mundo,
de criar, de imaginar as coisas. Então, e nesse texto eu falo, inclusive, que eu tinha mania, quando eu era criança, de imaginar coisas sendo cortadas e tudo, né? Quem quiser ler na íntegra, vai lá no link da bio. Então, eu comparo justamente essa imaginação quando eu tinha quando criança, que eu tinha quando criança, com as palavras hoje. As palavras hoje são o meu raio com o qual eu posso cortar a realidade, né? O raio laser que me permite cortar a realidade, picotá-la, né? Fazer o que eu quiser. E eu queria saber de você também, como é essa que você lida com essas palavras quando você está criando, com a realidade, como é que você se enxerga? São suas histórias são mais realistas, são mais absurdas, insólitas? Me fala aqui também nos comentários. E, bom, esse é o primeiro vídeo, vai ter um todo mês, espero, né? Todo final do mês, depois de escrever aí semanalmente por um mês, eu vou botar uma nova enquete lá no Instagram e você participa, né? Escolhendo qual o assunto, qual o tema para a gente ampliar nossa discussão, nossa conversa, porque essa é a ideia, de permitir que a gente converse e troque ideias, tá bom? É isso. Valeu, valeu. Tchau, tchau.